açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Glória a Deus. No verso 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo. Sentindo o vento forte, teve medo. Teve medo. Glória a Deus. Fecha a Bíblia e toma o seu assento aplaudindo a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu quero pedir para os irmãos encarecidamente, do fundo do meu coração, para nós dobrarmos a nossa atenção, para ouvirmos a palavra do Senhor. Do mais a mais que você pode fazer é dar glória a Deus e aleluia. Amém? Estamos concordados? Enquanto um dá glória, o outro fala aleluia, e assim o culto vai indo. E do tamanho do seu glória, o tamanho da sua vitória, e o Senhor vai nos abençoando. Aleluia. Amada igreja do Senhor, enquanto eu estava ali, o Senhor falava comigo. E enquanto os irmãos aqui foram dadas as suas oportunidades, através do louvor, através de uma palavra, cada um que tomou a sua oportunidade, Deus usou de uma forma, de falar de uma maneira. E eu louvo a Deus porque Deus, Ele é fiel verdadeiramente. E Ele verdadeiramente ainda fala com os seus filhos na terra. Ele não desamparou e nem nos abandonou. Mas todavia, Ele tem falado e palestrado com os seus servos. Aleluia. Eu já ouvi aqui nesta noite que faz divisão entre nós e Deus é os nossos pecados que fazem divisão. Deus não abandonou ninguém, não virou as costas para ninguém. Infelizmente o povo de Israel que se desviou de Deus, mas mesmo assim Deus teve misericórdia deles e colocaram eles numa terra que manava leite e mel, uma terra fértil, uma terra de promessa. Eu ouvi falar também aqui nesta noite acerca de promessa, pois Deus falou comigo por dentro da palavra: não se ausentai de Jerusalém, mas esperai-vos nela até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. A Bíblia também, aleluia, veio falando comigo nesta noite acerca, aleluia, que diz que Deus vos enviou a promessa, então esperai-vos nela. Há uma promessa sobre a minha e a sua vida. A Bíblia diz que sobre a vida de Abraão e sobre a vida da tua esposa, a Bíblia diz que Deus lhe fez promessa. Deus falou para Abraão: sai da sua casa, da sua parentela, e vai para uma casa, para uma terra a qual eu determinei, ao qual eu vos falará, para tu ficardes, e dali nascerá de ti sementes. Assim como a areia do mar não se pode contar os seus grãos, assim será as promessas. Assim como não se pode contar as estrelas do céu, assim será a tua semente, Abraão. Tem promessa de Deus aqui, amados. Tem promessa de Deus sobre esse lugar. Tem promessa de Deus sobre a minha e a sua vida. Eu não vim aqui, irmãos, para pregar placa de igreja. Não vim aqui para mexer com o nome de denominações alguma de placa de igreja. Mas eu vim aqui para pregar para uma igreja. Que igreja é essa? A igreja que está sentada no centro do sentimento. Aí tu pergunta: pastor, o que é o centro do sentimento? E eu vos digo: o centro do sentimento é o meu e o seu coração. Ah, pastor, aonde é que está a igreja? A igreja está vinculada entre a minha e a sua vida. Ei, eu vim te falar que Deus tem promessas sobre a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o teu coração e a tua alma. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus tem uma promessa sobre a minha e a sua vida. Pastor, mas eu estou cansado. Mas Deus não se cansou, Ele ainda tem promessa. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vem dizer, irmão, nesta parte ao qual nós lemos, de Mateus capítulo 14, a Bíblia diz ali no seu verso de número 22 a seguir, conta-nos a história que Jesus, depois dele multiplicar os pães e os peixes, alimentar a quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a Bíblia diz que ele fala para os discípulos: pega o barco e passe para o outro lado do mar, o mar da Galileia, e eu vou ficar bem por aqui para orar, para despedir o povo. E a Bíblia diz que ali aquele povoado, seus discípulos entram no barco e vai o mar afora, e Jesus fica ali para despedir aquela multidão. A Bíblia diz que Jesus ali despede aquela grande multidão e vai à parte para orar. E enquanto ele orava, ele estava orando, estava clamando ao Pai. Os discípulos vão ainda cada mais ao fundo do mar. A Bíblia diz ainda, irmãos, que o barco agora é levado e açoiteado pelos ventos e pelo mar. E quando ele chega no meio do mar,
A Bíblia diz que naquele momento se levanta-se uma grande tempestade. E naquele momento da tempestade, o mar enfurecido, os discípulos ali dentro daquele barco, aleluia. E a Bíblia ainda continua mencionando e dizendo que de repente, quando eles olham de longe, eles veem um ser andando por cima das águas. A Bíblia continua dizendo que os discípulos ficaram temorizados quando eles olharam para aquela pessoa, aquele ser que vinha caminhando por cima das águas. E quando eles vão se achegando, uns dos discípulos se levanta e diz: certamente é um fantasma, porque eu nunca vi na minha história de vida alguém poder andar por cima das águas. Mas quando aquele ser vai se aproximando, Pedro olha e fala: certamente é um fantasma, aleluia. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele fala: não se assustai-vos, porque sou eu. Aí Pedro diz: mas Senhor, se é ti, então faça que eu vá até o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus determina e diz: Pedro, então venha. E Pedro agora tira os pés do barco ao qual ele estava. Eu começo a imaginar, irmãos, quando ali Pedro tira o primeiro pé do barco e pisa nas águas, ele pisa firme, ele fala: eu sei que eu também vou caminhar, porque o Jesus que eu sirvo não é um Jesus falido. O Jesus que eu sirvo, ele ainda faz milagre. Aí Pedro diz: eu sei que ele vai fazer o milagre agora. A primeira arrancada de Pedro foi uma fé sobrenatural, que a Bíblia diz que ele chega até mesmo caminhar por sobre as águas. Ele coloca o seu primeiro pé em cima das águas e afirma o seu pé. Quando afirma o seu pé, ele sente ali garantia, ele sente ali uma firmeza, e coloca o seu outro pé e começa agora a dar os seus primeiros passos sobre as águas. Mas a Bíblia diz que conforme ele vai se distanciando do barco, ele olha para trás, olha para o barco e fala: meu Deus, o barco já está longe. E agora, se acaso acontece alguma coisa, como é que eu vou ser socorrido? Aonde entrou no coração de Pedro a temorização? Aonde entrou no coração de Pedro o medo? Aonde entrou no coração de Pedro o apavoro? Aleluia. E quando entra o medo, entra o apavoro, automaticamente a fé de Pedro desce lá embaixo. E quando a fé de Pedro desce lá embaixo, então também ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, a Bíblia nos diz ali no verso 24, aleluia, que então o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Amados, quando eu falo acerca do vento dentro da Bíblia, eu quero trazer para você duas formas de vento nessa noite. A primeira forma do vento é o vento que vem a favor. Diga: o vento que sopra a favor. Esse vento ao qual vos falo que sopra a favor do crente é o vento do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala acerca do vento, também traz simbolicamente como a presença do Espírito Santo. Você vai encontrar dentro da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que estavam todos reunidos num só lugar, 120 discípulos orando e buscando a presença de Deus. Você vai ver que houve ali sobre aqueles discípulos uma promessa. Deus falou: olha, ficai-vos aí orando, até que dos altos sejam revestidos do poder. Jesus falou: eu vou ao Pai, mas rogarei a Ele para que Ele envie outro Consolador, e que esse esteja no meio de nós para sempre. Naquele momento, a Bíblia diz que entra dentro daquela sala, como se fosse um vento impetuoso e veemente, e enche toda aquela sala da glória de Deus. E foram repartidas línguas estranhas, conforme o Espírito Santo de Deus concedesse que falassem. Assim eles iam falando e ali glorificando a Deus. Mas a Bíblia retrata dizendo que simbolicamente o Espírito Santo ele também vem como vento. Este vento que é do Espírito Santo não vem para atemorizar ninguém. O vento que vem da parte de Deus, ele vem a favor do crente, para fazer com que o crente possa caminhar na face da terra. Você vai parar para imaginar e vai encontrar uma passagem que quando Jesus ele sobe nos montes das oliveiras ou em outros montes para ministrar, ele fica sempre a favor do vento, porque se o vento bate ao contrário a ele está anunciando a palavra. Certamente a tua voz, ou o sustenido da sua voz, não alcançará muito longe, pois havia milhares e milhares de pessoas para lhe ouvir. Os que estavam perto lhe ouviam, mas aqueles que estavam mais distantes não conseguiam lhe ouvir. Pois bem, se aqueles que estivessem atrás poderiam praticamente ouvir a voz do Senhor, mas ele ficava de frente com o vento. O vento era ao favor, porque conforme ele pregava, conforme ele anunciava o reino de Deus Pai, ali o vento ajudava com que o barulho da sua voz, o sustenido da sua voz, alcançasse aquele que estava mais longe. Esse vento é o vento a favor. Quando o vento está a favor do crente, tudo que ele vai fazer dá certo. Quando está a favor do crente, tudo que ele põe a mão
prospera. Quando os crentes estão no momento certo, com o vento ao seu favor, ele pode colocar a planta dos pés dele. Aonde ele colocar as plantas dos pés dele, o vento que está a favor confirma a sua vitória, que é o Espírito Santo. Esse é o vento a favor. Mas agora eu quero te falar acerca do segundo vento. Se chama o vento ao contrário. O vento ao contrário, simbolicamente, dentro da Bíblia, retrata o próprio Satanás. Por quê? Porque tudo que é ao contrário é o verso daquilo que Deus quer. Ei, eu não estou pregando aqui a tua vontade, eu estou pregando aqui a vontade de nosso Deus. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus se torna vento ao contrário. Por isso, aleluia, que a Bíblia diz: o vento era o contrário. Por que é que Pedro ali ficou temorizado e até mesmo o café dele bateu, foi lá embaixo? Porque o vento era o contrário. Ei, pastor, me explica melhor isso aí. Eu vou te explicar. Humanamente, eu não venho para passar a mão, como diz ali a minha esposa missionária Franciele, mas eu venho pregar uma verdade para os irmãos. Eu não me importo com quantidade, eu não me importo com multidão, mas eu sei que cada uma aqui tem uma grande valia para Deus e são almas para o nosso Senhor. Eu tenho uma grande responsabilidade aqui nesta noite, eu sei bem disso, mas vim para te falar também humanamente, aleluia, que nós como ser humano temos os gêneros de ficar com medo. Sim, pode ser o mais corajoso da terra, pode ser o mais bravo da terra, não importa. Às vezes ele é corajoso de um lado, mas às vezes uma coisa tão simples e ele vai ficar temorizado. É gênero humano. Veja só, quando Pedro estava indo no encontro com Jesus, o vento batia ao contrário. Sabe o que é que eu quero te dizer? Eu não quero trazer um vento que sopra normalmente, aleluia, mas eu quero te trazer um vento de muita tempestade. Aquilo que é o verso: Senhor, eu pensei que aquela porta ia se abrir, mas não se abriu. Ei, eu estou desempregado, Senhor. Ei, meu Senhor, eu estou com um problema na minha casa. O meu casamento está se desvaindo, a minha família está se desvaindo, o meu filho está lá fora, eu preciso que o Senhor resgate ele. A minha filha está precisando do resgate. Ei, Deus, eu preciso ser novamente tocado pelo teu Espírito. Estou passando uma luta, estou passando uma prova muito grande. Isso, aleluia, quer dizer vento ao contrário. E você pode parar para imaginar e começar a fazer, aleluia, o evangelismo, principalmente, aleluia, a interrogar os moradores de rua. De 100% dos moradores de rua, 80, 90% são desviados da presença do Senhor. E quando você chega para eles e pergunta: por que é que tu saiu? Ele vai dizer para você: porque o vento bateu ao contrário e minha fé foi lá embaixo e eu desisti de caminhar na presença de Deus. O vento ao contrário faz com que crente se assente e fique na comodismo. O vento ao contrário faz com que crente desista da presença de Deus. O vento ao contrário faz até mesmo que o crente perca a estribeira. O crente ali que está no vento ao contrário, se bobear, ele converte o corpo, mas a mão não. Aleluia. O vento ao contrário faz com que crente faz tortura e loucura. Vento ao contrário. Mas a Bíblia diz que ele diz assim: o Espírito Santo, ele vem como um vento impetuoso e veemente. E aquele que quando o qual esse vento entra nele, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem macumbaria, não tem orixá, não tem pai de santo, não tem mãe de santo, não tem para pegar o nome, enterrar 7 vezes, 70 vezes, 7.000 vezes na cova, mas ele não cai, porque o vento está dentro dele. Aleluia! A Bíblia diz no verso 30 do capítulo 14: mas sentindo o vento forte, teve medo. Quem é que não tem medo? Aleluia! O vento bateu ao contrário. Quem é que já conseguiu correr, já correu contra o vento? Aquele momento da tempestade, aquele momento daquele vento forte. Você já tentou correr contra o vento, irmão? Não é a mesma velocidade que você tem se você tiver a favor do vento, porque o vento vai te parar. E enquanto eu estava sentado, o Espírito Santo de Deus me mostrava aqui claramente crente correndo contra o vento. E aí quando está contra o vento, automaticamente ele se cansa rápido. Aí Deus me mostrava crente correndo contra o vento e outros já se assentando cansado. O Senhor me mostrava: tem crente que está se assentando à beira do caminho, porque está cansado por causa do vento
ao contrário. Ei, mas sabe que Jesus assentou no meu coração? Jesus falou para Pedro, pega essa aí, Pedro. Ele disse, ei, homem de pouca fé, aleluia. E quando ele está se afundando, Jesus estende a mão e fala assim, ei, venha cá, meu filho. Sabe o que Deus está falando para mim agora aqui? De crente que já está sentado por causa do vento ao contrário. Jesus diz assim, ei, ainda existe uma mão para te alcançar, para te colocar de pé de novo. Quem é que mandou você parar? Quem é que mandou você parar dentro do caminho? Ei, eu vejo um vento de Deus soprando a teu favor, para tu continuar caminhando. Quem acredita, levanta a mão, dá um glória gostoso para Jesus, irmão. Dá um glória gostoso para Jesus. Aleluia. Espírito Santo, é momento de se levantar, meus amados. É momento de se levantar. Jesus falava comigo, chega da comodismo. Ei, tem almas esperando você. Tem almas que estão clamando pela sua vida, por uma palavra sua. Aleluia. Tem almas que estão sedentas para ouvir uma palavra que saia da sua boca. Mas está bom assim, pastor. Mas está bom assim. Aleluia. Jesus está falando, ei, levanta para como levanta nessa hora. Jesus falou no meu coração dessa forma, por dentro da palavra. Levanta-te e faz a obra. Levanta-te e faz a obra. Pastor, mas eu não posso, estou fraco. Parece que o brilho do Espírito Santo foi embora, já não resplandece mais sobre a minha vida. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Aleluia. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu não sei fazer. Mas o Senhor me deu uma palavra aqui nessa noite. Aleluia. No livro de Isaías, capítulo de número 60, e no versículo de número 1 diz assim: levanta-te e resplandece, que já vem a tua luz. Levanta-te e resplandece, porque já é chegada a tua luz. Ei, aleluia. Levanta e resplandece, porque já é chegada a tua luz. Olhe para o seu irmão, diga para ele: é momento de se levantar. Ih, tá fraco esse negócio. É momento de se levantar. O Senhor está me falando aqui que tem pessoas que têm um conhecimento grande aqui nessa região. Glória a Deus, Pai. Passa-se o dia inteiro conversando coisas alheias, mas não fala nada. Ei, alimenta a carne, mas esquece de alimentar o espírito. Alimenta a carne com palavras alheias, mas tem almas que estão querendo ser alimentadas pela palavra de Deus. Jesus está falando aqui, irmãos, é momento de se levantar. Pastor. O vento soprou ao contrário, pastor. Mas Jesus já falou aqui: se tu tiver fé hoje, ele vai soprar o vento ao teu favor. Se a desculpa é por causa do vento que está ao contrário, Jesus falou: não tem problema, porque eu estou na popa do teu barco, o teu barco não afunda. Credes em Deus, credes em Jesus Cristo, porque lá no céu tem morada para você. Mas para chegar lá, tem que ter a pedrinha lá na coroa. Para chegar lá, tem que apresentar a mão. E para apresentar a mão, tem que ter obra, senão não entra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Se você não está sentindo, aleluia, o problema é seu. Mas eu estou dando glória, porque o calor do Espírito Santo está nesse lugar. Levanta. Levanta. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 2, versículo de número 11: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. O leito, irmão, o que é o leito? O leito é o peso. Eu estou no leito. Eu estou no leito, eu não aguento. O leito é o lugar que fica o conforto. Não é assim? Quando você trabalha o dia inteiro, está com o corpo cansado, vem do serviço, você vai para onde? Pro leito. Irmão. Vai pro leito, irmão.
andando, caminhando, está vivo, mas está morto, está no leito. E Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem um plano na sua vida. Ah, pastor, mas eu não sei nem falar, não tem problema. Jeremias também falou, não sei falar. Pastor, não sei nem por onde começar, não sei andar. Jeremias também falou, não sei andar. Pastor, eu sou uma criança, não tem problema. Jeremias também falou que era uma criança. Pois bem, foi profeta. Porque Jesus falou no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4: ainda antes que tu se formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes que tu saísse da mata, já te santifiquei e te dei uma nação como profeta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não tem por onde você correr. Tu faz ou tu faz na presença de Deus. Sabe o que é que Deus está me dizendo? É muita desculpinha. Para tudo tem uma desculpinha. Ai, não vou fazer porque é isso aqui. Com Jesus não tem desculpa. Sabe por quê? Porque você pode montar desculpa para os líderes da igreja, mas para Deus tu não monta. Porque a minha Bíblia diz assim, ó, que Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Sabe o teu proceder, Ele conhece o teu coração. Esquadrinha Ele, conhece o teu pensamento. Com Deus não tem desculpinha, mano. Ah, mas eu não me visto bem, não tenho as roupas dessas aí que os irmãos usam, mas a roupa não fala. Porque se a roupa falasse, eu tirava minha gravata e a gravata pregava. Ah, pastor, mas tem que estar bonito para falar. Não, não precisa estar bonito, basta ter coragem. Ah, mas se o pastor passar e ver eu lá de bermuda pregando, ele vai ficar bravo e o pastor vai se converter, porque você tem que pregar. É assim, pastor, é. A roupa não tem problema? Não tem problema, irmão. A roupa não. A não ser que tu esteja indecente. Mas se tu estiver na presença de Deus, que os olhos de Deus brilham sobre você, tem almas que estão pior do que, irmão, lançado aí fora para ouvir uma palavra assim. Oh, labradara, subidegevando, probideria. Levanta-te, olha só. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lá na porta formosa, diz-nos a Bíblia que subia dois Tem crente vivo aqui? Subia dois ungidos. Na porta existia um homem que estava coxo a mendigar o pão. Mas quando eles chegaram, o homem falou o quê? Esmola. Mas João falou para ele o quê? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele disse: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. A Bíblia diz que o moço que saiu da sua casa e foi para uma outra cidade conseguiu um único serviço: apacentar porcos. Perdeu tudo que tinha, toda aquela riqueza que o teu pai dividiu com ele, a sua parte, ele gastou tudo. Mas quando ele estava no vale, assentado no leito, na beira da rua, ele olhou para cima, olhou para onde estava a região do pai dele e disse assim: ah, eu não posso ficar aqui. Sabe o que ele falou? Eu me levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu me levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pequei contra ti e contra os céus, mas eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 49, a parte B do versículo diz assim, ó: tente bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Se cada um de nós aqui ganhasse 5 anos para Jesus, como é que será que estava a igreja hoje? Se cada um, irmão, de nós que ficamos o dia inteiro conversando de casa um ao outro, tomando cafezinho, pãozinho, mortandela, queijinho, presunto, cafezinho com leite, pregasse a palavra e ganhasse ele para Jesus, quantas almas tinha aqui hoje? É verdade. Nós temos uma grande experiência dentro das igrejas, que você chega e fala assim: quem quer ir para o céu, levanta a mão, dá um glória. Eles arrancam o telhado da igreja. Quem quer ir para o céu, levanta a mão da glória. A igreja estremece. Quem é que quer ir para o céu? Ninguém quer ir para o inferno, irmão. Eu não quero ir. Quer ir? Ninguém quer ir.
Só que a Bíblia diz que o céu é tomado a... No céu, irmão, não tem cabide. No céu não tem guarda-roupa. No céu não tem bagagem. Ai, meu Deus do céu. Jesus está falando para mim, irmãos, aqui. O meu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu te pergunto, aonde é que está o teu coração e o teu tesouro? Aonde é que está o teu tesouro? Ah, estou esperando de Deus fazer a obra. Deus já faz a obra, já fez a obra faz hora. Ah, pastor, eu ainda estou esperando. Esperando o quê? Jesus voltar? Ah, pastor, você não tem essa vocação, essa eloquência de palavra. Jesus nunca fez teologia. Com 12 anos de idade ele estava dentro do templo ensinando os sábios daquela época. Onde muitos se demonizaram, olharam para Jesus, mas esse moço de 12 anos ensinando os teólogos. Camarada com 12 anos. Irmãos, Deus tem um compromisso com a tua vida na terra. Glória a Deus, aleluia. Levanta do acomodismo. Viu? Levanta do acomodismo, porque Deus quer te usar. Levanta do acomodismo, porque Deus quer te usar. Glória a Deus, Aleluia. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua hora, a tua luz, o teu momento. Deus quer te usar. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus quer te usar, meu irmão. Você está profetizando para ele? Ele acreditou nisso aí? Aleluia. Aleluia. Mas esse negócio é com o pastor. Deixa o pastor que faz esse negócio aí. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Olha só, irmão, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de números 41 e versículo de número 17. Eu quero ler com você, ó. Os aflitos e